Paz e graça, irmãos. Quanto maior a posição, mais elevada a posição, quanto mais alta a posição, mais a pessoa está perto de Deus, mais a pessoa ouve Deus, mais a pessoa é íntima de Deus. Vamos analisar sobre esse ponto. Tem muitas pessoas que pensam assim, irmãos, pensam dessa forma, que a intimidade com Deus está relacionada com a posição que a pessoa tem numa comunidade. Então, irmãos, vamos entender. A posição hierárquica, eclesiástica da pessoa não é referente à intimidade que ela tem com Deus. Muito pelo contrário. Hoje nem se fala, e na Bíblia também nós vemos assim, que muitas pessoas de um escalão alto dentro da comunidade, no caso da época da Bíblia Sagrada, ali onde a Bíblia vai citar sacerdotes, já existia pessoas que tinham um nível de posição sacerdotal, mas estavam completamente longe de Deus. Tá? Então, posição não se refere à intimidade com Deus. Cargo não se refere que a pessoa ouve mais Deus do que o outro que não tem cargo na igreja. Tá? Então, cuidado com isso. A Bíblia vai dizer que os filhos de Eli eram sacerdotes, porém não conheciam ao Senhor. É o que está na Bíblia. Se eles eram sacerdotes e não conheciam ao Senhor, então isso já responde o tema desse vídeo, que posição não se refere à intimidade com Deus. Deveria, mas não acaba sendo dessa forma porque o ser humano é hipócrita. Tá? E isso na Bíblia toda. Você vê que tem momento ali na época de Eli que Deus fala com uma criança chamada Samuel e não fala com o sacerdote Eli, que era o sacerdote maior ali na época, que era o juiz de Israel. E Deus prefere falar com uma criança. Quer dizer, e isso não só ali. Então, intimidade com Deus não é referente à posição que a pessoa ocupa. E tem muita gente que pensa dessa forma. Tem muita gente que pensa assim, por isso que tem muitos líderes fora da visão, fazendo tudo que é errado fazer, e o povo está quieto de cabeça baixa, achando que porque ele é o líder, ele está mais próximo de Deus. E o erro dele acaba sendo como se fosse um acerto, e seria uma blasfêmia contrariar ele dentro da palavra, mostrar o erro para ele porque ele é o líder. Tem pessoas que pensam assim e aceitam aquele fardo do pecado, da mentira e da hipocrisia só porque ele tem uma posição elevada. Cuidado com isso. A Bíblia vai mostrar também acerca de um profeta que recebeu uma proposta, o anjo aparece no caminho dele e a jumenta dele vê o anjo e ele não vê. Então, quer dizer, ele tinha uma posição muito mais elevada do que a do jumento, do que a do animal. Mas o animal viu o anjo e ele não viu. Então, não quer dizer posição, intimidade com Deus. Porque muitos têm posições elevadas, mas não têm nenhuma intimidade com o Senhor. Não consegue separar essas coisas em relação intimidade e posição, posição e intimidade. Ele pensa que só porque ele já tem posição, quer dizer que ele está íntimo, quer dizer que Deus é com ele, quer dizer que Deus vai falar com ele tudo que tem que falar e não vai falar tanto com os outros porque os outros talvez não estão tão graduados quanto ele está. Isso dentro da comunidade. Então cuidado com isso. E tem muito líder também que pensa que Deus tem que falar tudo para ele antes de falar para o membro. Ele esquece que Deus é o Deus do individual também. Ele esquece que Deus é o Deus que fala para o individual segredos, intimidade. E não necessariamente Deus vai passar para o líder, para o alto escalão, os segredos e a intimidade e os objetivos que ele tem na vida do irmão ali, do irmão simples da igreja.
tem também essa visão, tem muita gente que pensa assim também, que para o membro dar um passo, o pastor tem que saber, para o membro fazer uma campanha, o pastor tem que saber, para o membro respirar, Deus primeiro fala com o pastor. Isso não tem base na Bíblia, tá? Então cuidado com isso. Então, posição não quer dizer, nunca quis dizer, intimidade com Deus. Quanto mais alta a posição, mais próximo de Deus, não. Mais íntimo de Deus, não. Mais ouve a voz de Deus, não. Tá? É isso que nós queremos colocar para vocês. E nós esperamos ter acrescentado na sua vida. Deus te abençoe. Um abraço.